Alguém fez a prova ontem de qualificação? Meu Quem vai filho, começar? o meu filho fez ontem, meu filho. É, Aliás, eu estou aqui mais pelo meu filho, eu ajudo muito meu filho, né? Eu passo as mensagens para ele. Na verdade, eu estudei na UERJ, eu sou advogado. Estudei na UERJ, né? Logo começou as cotas, lá é muito bom mesmo, né? Eu estou tentando para ele, né? Para odontologia lá, né? Estou tentando. É difícil, né? Mas vamos tentar. isso aí, tá fazendo a sua parte, ajudando no que pode. Faz muito bem. E teu filho tá assistindo às aulas? Ele não tem tempo para assistir as gravações. Eu passo tudo o material para ele, exercício, ele está fazendo. Mas Entendi. agora a parte dele agora é química e biologia. Agora ele está se concentrando muito nisso. Perfeito. Eu estou Bom, assistindo porque eu gosto de geografia também. Eu gosto. Para mim, como é advogado, é bom. verdade, tá muito bem. Natália, você que fez, né, Sofia? Independente do resultado, vira a chave e foca na específica, tá certo? Foi uma prova na parte de humanas, né? E seguiu um padrão bem comum de UERJ, né? Assuntos até que se repetiram do primeiro exame para o segundo, né? Então, por sorte, quem se preparou aí certamente viu todo o conteúdo que precisava. Um tema ou outro assim mais polêmico, né? Aquela questão que fala sobre de segurança ambiental, né? Desigualdade ambiental, conceito um pouco mais difícil, mas de qualquer modo foi uma prova mais tranquila. Vocês estão com o material que eu vou usar na aula de hoje já há algum tempo, mas vou fazer já aqui um pequeno puxão de orelha, hein? Ninguém me mandou no privado os textos das questões que vocês tentaram fazer, a escrita como vocês fariam, tá? Fiquem atentos a isso. A escrita, às vezes, muda consideravelmente. Tu domina o conteúdo, mas tem dificuldade por conta da escrita, e aí não consegue fazer a tua parte aí, que é atingir a pontuação máxima, né, que o vestibular tem para te dar nessas questões. Vocês precisam escrever, tá? Por favor, não deem mole quanto a isso, tá certo? A prova de geografia, a prova de discursivo da UERJ, eu como já fiz, é uma prova que minha específica foi geografia e história. É uma prova muito burocrática, muito objetiva, diferente da UFRJ, que exige uma análise da questão, é uma prova mais difícil. Entendeu? Diferente até da primeira fase, que a primeira É, fase costuma cobrar mais geopolítica, e nessa cai mais meio ambiente, aspectos é físicos, cartografia, verdade. cai pouco geopolítica, até porque o geopolítica é um assunto de verdade para a questão discursiva muito complexo. Tem muitas possibilidades de interpretação, nuances. É por isso que na discursiva eles acabam fazendo questões relativamente mais fechadas, né, que vão dar menos margem para discussão. Exatamente, porque o FRJ é diferente, é totalmente diferente. Ah, sim, era bem diferente. É uma prova que exige uma análise, uma prova muito difícil, e as médias são muito baixas, muito baixas. Quando eu Isso passei. acabou, né? Esses vestibulares acabaram, não tem mais. Não, tem a Unicamp, graças a Deus, tem a Unicamp. O FRJ, isso aí já É uma prova de respeito. é verdade. E aí, vamos trabalhar? Tá na nossa hora, né? Questão número 1, se você olhar aí, tem uma imagem que destaca ali um trecho do território entre a Índia e o Paquistão. Você consegue ver isso no mapa que está mais à direita, né? Indicando ali um trecho que fica na cadeia montanhosa do Himalaia, entre Paquistão e Índia, indicando ali uma área do território entre a imagem do dia 4/8 para a imagem do dia 24/8, se diferenciando pela tonalidade de azul destacada nesse trecho, né, de uma bacia hidrográfica que fica ali num trecho desse território, né, que sofre com uma inundação. As cheias dos rios, por conta da vazante que vem lá do Himalaia, faz com que a inundação nessas planícies de inundação aqui sejam muito significativas.
Isso de cara tem a ver, primeiro, com o tipo de relevo, né? As planícies de inundação, por exemplo. Mas, sobretudo, há um regime climático que existe nessa porção sul da Ásia, sobretudo no sul da Ásia, tá? Pega o Sudeste também, parte do Oriente Médio e até a África. Mas é especialmente aí em Índia, Paquistão, Bangladesh, Mianmar, nessa região em que é comum, sobretudo no período de verão, tá? No período intenso do verão, o chamado clima de monções, que provoca chuvas muito intensas, que duram dias, às vezes meses, de forma ininterrupta, com aquelas pancadas de chuvas que a gente está acostumado a ver no verão aqui do Rio de Janeiro. Só que aí você está olhando ali, mas, Felipe, em agosto, sim, esse trecho do território fica no hemisfério norte. Então, quando é inverno aqui, no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Então, esse período, né, lá eles estão encerrando o verão, né, agora em setembro, nós aqui estamos encerrando o nosso inverno, tá? Aí você precisa indicar essa resposta. A pergunta é, na letra A, indique o principal regime climático associado à inundação de tal magnitude. Né? Para ter esse grande volume de água, o clima é o clima de monções. Agora vamos entender, né, como é que ele se define. Né? As monções funcionam como um clima sazonal. O verão é muito chuvoso, mas o inverno, por consequência, ele é muito seco. E isso tem a ver com a dinâmica das massas de ar que sopram do Oceano Índico para o continente, tá? Isso especialmente no verão, e que sopram do continente para o oceano no inverno. Nessa dinâmica, né, sazonal, a Cordilheira dos Andes acaba sendo um agravante. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, só para a gente poder entender essa dinâmica e matar qualquer tipo de questão que fale sobre dinâmica de massa de ar, tá certo? Vou ver se já apareceu aí para vocês. Não. Ainda não. Agora vai. Foi? Não. O que houve? Ah, já sei. Peraí. Só um minuto. Agora vai. Cheia. Aqui. Compartilhar. Estão vendo essa imagem aí? Pois é. Essa é a dinâmica das monções. Aqui do lado direito, nas monções de verão, reparem que aqui, ó, passa a linha do Equador. Como aqui no hemisfério norte é uma grande massa continental, né, Europa, Ásia, o material que forma essa estrutura geológica esquenta muito, criando sobre essa área uma zona de baixa pressão atmosférica, que é uma zona receptora de ventos. Ela funciona como um aspirador. Já aqui no hemisfério sul, como as temperaturas são menores, né, a gente está no inverno, forma-se uma zona de alta pressão, que funciona como um ventilador. Ela empurra vento. Tá? A dinâmica de vento tem sempre a mesma regra. Sai sempre de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão atmosférica. Aquele trecho do terreno está aqui, ó, entre a Índia e o Paquistão. Soprando do oceano para o continente, eu carrego muita umidade em direção ao continente. E a Cordilheira do Himalaia, essa grande cadeia de montanhas intransponível, funciona como uma barreira que não deixa essa massa se dissipar numa área muito grande do hemisfério. E aí, por consequência, as chuvas ficam fortemente concentradas aqui, na porção sul. Agora, quando é o inverno, o hemisfério norte se resfria muito, formando zona de alta pressão, que empurra vento para o hemisfério sul, zona de baixa pressão atmosférica. Então, sai do norte alta pressão,
mais frio, para o sul de baixa pressão. Como as massas continentais já são secas e elas são empurradas para fora, não tem umidade chegando aqui. Então, eu tenho um verão muito chuvoso e um inverno muito seco nessa região do continente asiático. Ok? Então, essa é uma... Só uma dúvida aí em relação às monções de verão. Os livros didáticos têm um erro conceitual. Eu acho que, pela sua explicação, eu percebi um erro conceitual dos livros didáticos. Infelizmente, tem muito erro didático. Ali, quando esquenta muito, quando chega o verão, que é o verão desde lá, que é o inverno aqui, o verão lá, que é o inverno, aí torna-se uma região de baixa pressão. Por isso que os ventos se convergem para aquela área ali, da zona equatorial para lá. Entendeu? Aí a sua explicação foi totalmente diferente. Isso explica brisa marítima, circulação geral da Mas atmosfera. tá certo o livro? Bom, não sei qual livro que você tem aí. É do Demetrio Magnólio. Desconheço esse erro, até porque é muito básico. Exatamente. Lugar Também não entendi mais também. quente sempre tem baixa pressão atmosférica e é uma zona mais de vento. É porque ensinam que essa área é de baixa pressão e por isso que é uma convergência da umidade para essa região, por isso que não tem ponto chuvoso. Depois você tira uma foto e me manda um pedacinho desse livro aí. Tá bom, tá ok. Porque se ele errou, errou feio, hein? Não, eu acho que não errou, não. Talvez é a minha falta de compreensão, entendeu? Talvez eu tenha me equivocado no entendimento dele. Agora você explicou, ficou mais claro. Não, perfeito. Isso serve para qualquer dinâmica de vento. Tá? A gente vai ter oportunidade de fazer outras questões. Agora, na letra B, olha a pergunta. Se te explique outra causa que pode estar associada a essa grande inundação do Paquistão. Sim. Que outro fator, além do clima de monções, que já seria por si só um fator determinante para isso, para que essas inundações aconteçam? Eu tenho algumas possibilidades. Tá? Primeiro, a cordilheira do Himalaia, que dificulta a passagem das massas de ar, concentrando essas chuvas na porção mais sul do continente. Essa chuva tem um nome, inclusive, tá? Chama-se chuva orográfica, a chuva de relevo. Ela acontece em vários lugares. Aqui no Brasil, uma das mais famosas envolve a formação do semiárido nordestino. Existe um planalto chamado Borborema, lá no Nordeste, que ele impede a passagem dessas nuvens que vêm do oceano, né, causando uma chuva fortemente ali concentrada no litoral. E aí as massas, né, chegam secas para o interior, formando ali o semiárido, tá? Essa é uma das possibilidades. E a segunda, no gabarito estendido, levou em consideração até mudanças climáticas. O aquecimento global sendo responsável pelo aumento do derretimento das geleiras do Himalaia, que acabam contribuindo, por conta desse derretimento e o regime nival desses rios, a um maior volume de águas nas planícies de inundação. Ou seja, além do clima de monções, que por si só já explicaria essa dinâmica, seu agravamento pode estar relacionado a mudanças climáticas também. Questão bem interessante, hein? Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Só para dar uma esquentada. Maravilha. Mais um assunto aqui, questão número 2. O que a gente está vendo aqui, ó, é um perfil de solo. Perfil de solo é como se fosse um recorte, né, que a gente faz profundo. E dependendo da formação geológica do lugar, eu posso ter essas diferentes camadas, né, que eu chamo de estratos do solo. Tá? São horizontes desse solo até a sua formação mais completa, como o exemplo que a gente está vendo aqui. Tá? Existem solos que eles são considerados imaturos, solos mais jovens. Basicamente, eu vou ter um número menor de camadas, se comparados a esse aqui, que a questão já afirma para você ser um solo maduro, ó, um solo bem desenvolvido, ou seja, tem muitas camadas aqui na sua composição. Aí vem a questão. Apresente os fatores responsáveis
pela formação dos solos. Temos um detalhe importante aqui, tá? O solo, de verdade, ele só existe quando todo o material rochoso existente na superfície, ele, além de entrar em decomposição e desagregação, que é o famoso intemperismo, processo de decomposição e desagregação de estruturas de rochas, nesse mesmo material ocorre um acúmulo de matéria orgânica e de vida microbiana que leva à decomposição desses materiais, formando esse horizonte O aqui, que a gente conhece popularmente como humus, que é a camada de matéria orgânica mais superficial existente, onde é possível você ter o crescimento de vida, por exemplo, de uma vegetação, da mais rasteira até as árvores mais frondosas, né, e complexas em relação à biodiversidade existente no lugar. Olhei um perfil de solo, vi muitas camadas. Esse solo, ele é um solo bastante intemperizado, ou seja, sofreu bastante com a decomposição, que começa na rocha-mãe, né, na rocha de origem vulcânica, e passa por processos diferenciados de decomposição e desagregação, além de processos biogeoquímicos, né, de decomposição desses materiais a partir de uma matéria orgânica existente e da vida microbiana naquele lugar. Felipe, peraí, viajei, não entendi nada. Calma, tá? Você vai escrever que o solo é resultado direto do processo de intemperismo associado, né, à ação de vida microbiana e de matéria orgânica que se decompõem ao longo do tempo. Ok? Então, todo solo é resultado direto do processo de intemperismo. Agora, lembra que intemperismo ele pode ser de 3 formas diferentes, né? O químico, o físico e o biológico. O intemperismo químico tem a água como principal agente. E todo ambiente que for predominantemente quente e úmido terá solos sempre mais intemperizados, tá? É o caso daqui da Mata Atlântica, né, da Amazônia. Já se eu vou para a Caatinga, por exemplo, os solos desse bioma são solos mais jovens. Por quê? Como falta água lá, o processo de decomposição ele é mais lento. E aí você vai ter um número menor de horizontes formando esse solo. Tá? Solos como esse são solos de grande intemperização. A letra B, no entanto, pergunta o seguinte, ó. Caracterize o horizonte A e o horizonte B do perfil de solo apresentado na figura. Ou seja, o que essas camadas, né, representam entre as diferentes camadas que formam o solo. Essa é uma questão muito difícil. Essa letra B aí, por exemplo, né, foi uma questão que teve uma taxa de erro muito elevada. Como eu já conversei com vocês, geografia e física são as menores médias das específicas de todos os tempos na UERJ. A gente acha que a geografia é fácil, né? Não é não. Vamos lá, devagarinho. Quem é esse horizonte A aqui? O O é o humus, tá? É essa camada superficial. O A é o que está mais próximo da superfície, tá? Geralmente é uma camada que tem ali uma grande concentração também de matéria orgânica, né? Não é o humus, mas tem matéria orgânica presente nesse perfil de solo, porque há uma tendência natural desse material ir, né, se fixando nessa camada mais superficial por conta da ação da água, que vai levando esse material para camadas mais profundas. A coloração, inclusive, vai ser uma coloração mais escurecida, né, dando uma ideia, uma alusão maior a essa presença de matéria orgânica. Okay? O nome desse processo de fixação de nutrientes e minerais em camadas mais profundas do solo pela ação da água chama-se percolação. Então, uma das
características que você tem que destacar no A, por exemplo, é que no horizonte A, mais próximo à superfície, há uma maior presença de matéria orgânica em razão do processo de percolação, que é a água que infiltra e vai carregando nutrientes e minerais que se fixam nessas camadas. Tá? Aí, a segunda parte da pergunta é sobre o horizonte B do perfil do solo. Ou seja, o B está ainda mais profundo, né? Esse B, então, à medida que você vai chegando a camadas mais profundas, você vai tendo cada vez menos matéria orgânica. Tá? Então, é só lembrar que as estruturas de rochas decompostas minerais, quanto mais profundo é, menor vai ser a quantidade de matéria orgânica ali encontrada. E aí o predomínio passa a ser de minerais, argilas das mais diferentes, ferro, alumínio, né, os minerais metálicos, que tendem a se acumular nessas camadas mais profundas. E a rocha-mãe, Felipe? A rocha-mãe é a rocha inalterada, é a rocha vulcânica, que ainda não foi decomposta. Né? Essa está muito mais profunda, e nela você não vai encontrar matéria orgânica. Tá? Então, como é que você escreveria essa resposta? Tá? No horizonte A, mais próximo à superfície, há uma forte concentração de matéria orgânica devido ao processo de percolação. Já no horizonte B, mais profundo, há uma menor concentração de matéria orgânica e predomínio de minerais, por exemplo, ferro, alumínio, bauxita, manganês, argilas, entre outros. Tudo bem? Professor, Pois eu não. tenho, eu tenho duas dúvidas em relação a isso. Em relação às queimadas, a primeira camada é a primeira que sofre a destruição. Queimadas, Verdade. o que está acontecendo agora, né? Perfeito. Alô? Está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô esperando você concluir. A minha pergunta é o seguinte: a primeira, os focos de incêndio que está acontecendo agora em São Paulo, a primeira camada, se caso se obedece a matriz, né, do solo, a primeira camada é o humus, caso exista todas as camadas. É o humus a primeira a ser destruída. E você destrói a capacidade da terra de produção. É essa a ideia que eu posso ter? Mais ou menos, Sebastião. Minha dúvida é muito isso. Eu tenho essa dúvida há muitos anos. É, é uma dúvida bastante porque pertinente. alguns livros falam que as queimadas é benéfica para a terra, por causa da fuligem, que é rico em orgânico, que alguns agricultores praticam a queimada. E, por outro lado, as queimadas podem trazer prejuízo. É complicado entender isso. É verdade. A prática da queimada para limpeza de terreno e preparação de solo, a gente herdou, inclusive, dos indígenas, tá? Eles tinham esse hábito. Tanto é que o nome roça vem exatamente dessa prática, tá? O nosso problema é o tamanho da escala, né, de queimadas que nós temos hoje para atender o agronegócio. Mas o fato é, quando o terreno ele é limpo a partir de uma queimada, curiosamente, ele se torna mais produtivo nos primeiros anos. É fato isso, tá? É isso que eu entendi. Agora, tem outro aspecto da queimada que também danifica o solo nas suas primeiras camadas, do humus, por exemplo, tornando inviável a agricultura. Não, pelo contrário, no início ele se torna ainda mais produtivo. Por quê? As cinzas do material queimado, elas são reintroduzidas ali naquela cobertura de solo, funcionando como um nutriente extra. É como se fosse um processo de aceleração da compostagem. É curioso isso, mas a fixação ela se torna maior. Por quê? Além de você aumentar a concentração de matéria orgânica nesse solo, misturado entre os minerais, a queimada ela provoca uma perda de água do solo. E aí, o material que percolou, né, e foi para camadas mais profundas, ele acaba voltando com essa água, se acumulando na superfície. Então, o cara que é o agricultor, ignorante, né? Ele, quando planta depois de um período de queimada desse, ele tem a sensação que a produtividade é maior. E de fato é.
só que a velocidade de esgotamento do solo também é mais rápida. Então, a tendência é que a perda de solos, por erosão, por desertificação, por exemplo, se tornem mais aceleradas do que se fosse um processo de limpeza de terreno mais gradual. Tá? Então, assim, os dois pontos podem ser levados em consideração. Por que queimam? A questão produtiva é um aumento, de fato, de produtividade nos primeiros anos pós-queimada. Tá? Isso, de fato, acontece. Tem a questão social também, né? Depois de destruído, fica mais fácil tentar legalizar terras que você não poderia legalizar em condições normais. Esse aí já é o segundo problema de ordem social. E tem uma questão ambiental, diminuição das espécies que ali habitavam, né? A diversidade de espécies também. Tem uma questão ambiental. Que a Marina, mas aí não é o objetivo, né? Está questionando muito isso. Mas aí não é o objetivo do cara só destruir, né? Ele quer, de algum modo, levar vantagem econômica, seja pela especulação de conseguir legalizar uma terra em que naturalmente ele não conseguiria fazer em condições normais, e há histórico, né? A gente chama de jurisprudência, né? Você é da área do direito e entende bem. Sim, sim. Inúmeros casos na história do Brasil que, em razão da destruição, tiveram essas terras legalizadas para uso econômico. Então, os grileiros, né? Exemplo, exatamente. Você abre um precedente. E aí, pessoal, tá indo tudo bem? Boa questão de prova, hein? Discursiva, hein, professor? Vai cair a discursiva, hein? Uma questão dessa, hein? Não tenho dúvida nenhuma. Isso aqui mande lá, hein? Tô acreditando em você, hein? Isso aqui é tudo questão de UERJ, hein? De prova específica. Essas primeiras aulas eu sempre faço um apanhado das questões que são cobradas na prova, para depois a gente, né, começar a trazer umas questões inéditas, tá? Por enquanto, só o UERJ. Mariana, a longo prazo, sim. Por quê? Geralmente, quem pratica a queimada não investe muito em outros insumos para a produção, como fertilizantes, por exemplo, e nem práticas de manejo da terra que sejam sustentáveis. Geralmente, você explora a terra até o seu esgotamento. Então, a longo prazo, essas terras se tornam improdutivas. Isso já acontecia com os indígenas, tá? Só que em pequena escala, em pequena propriedade. Ele ia lá, queimava, usava, esgotava, abandonava a terra e ia para outro lugar. Queimava, plantava, explorava, esgotava e abandonava e ia para outro lugar. A gente chama isso de agricultura itinerante, ou popularmente conhecida como roça. Herdamos esse modelo para o agronegócio, ele é insustentável. É um desastre que a gente está vendo no Brasil, e lamento dizer, tende só a piorar. Tá? Vamos lá um pouquinho? Questão 3. Questão interessante essa aqui, hein? Bem interessante. O Enem também adora essa temática, tá? O destino do lixo é um problemaço para as cidades, e em toda a regulação da nossa legislação, né, existe uma tendência progressiva e gradual de se estabelecer um destino mais adequado para o lixo, sobretudo das cidades. O lixão, tradicional destino, daquele terreno baldio, sem nenhum tipo de controle, né, nenhum tipo de proteção do meio ambiente, e hoje no Brasil, inclusive, já é proibido. Tá? Os municípios, eles já têm a obrigatoriedade de converter o seu destino. Eles vão sendo substituídos por um modelo como esse que vocês estão vendo aí, que é o do aterro sanitário, muito mais evoluído, já que ele permite uma preparação do terreno calculado não só para evitar o dano dos resíduos provenientes desse lixo. Por exemplo, o terreno ele é preparado para ser impermeabilizado, ou seja, não vai permitir infiltração de nenhum tipo de resíduo tóxico, seja ele de matéria orgânica ou não, para o próprio solo. É o famoso churume, né? Aquele caldinho do lixo que a gente ouve falar tanto, e fede pra caramba. Pois é, ele no lixão convencional contamina solo. Aqui não. O solo é preparado
são feitos uns tubos que bombeiam esse churume, ele vai para uma indústria de processamento e se transforma em fertilizante para a agricultura. Você faz a purificação do churume e reintroduz ele na agricultura. Um negócio fantástico. O aterro tem esse nome, não é por acaso também, né? O lixo ele vai sendo, a cada nova camada, soterrado por uma camada de terra. Tá? Daí o nome aterro. Bota lixo, bota terra em cima, bota lixo. E em cada camadinha dessa aqui, você vai ter um acúmulo de lixo compactado, soterrado. Qual é o objetivo desse processo? Evitar que o lixo fique exposto, gerando ali a proliferação de vetores de doenças, como roedores, insetos, aves, né? Que, né, se contaminam no lixo e acabam, né, além de se reproduzirem mais, se espalhando pela comunidade, por onde ele está. Matéria orgânica, assim, produz gases. Né? O gás metano, por exemplo, é o mais, né, famoso deles. Esse gás se dissipa para a atmosfera e compromete o efeito estufa. A gente tem um cheiro extremamente desagradável, né? Se vocês conseguem ver, o desenho está pequenininho, mas tem umas pontinhas aqui. Essas pontinhas são tubulações para o gás escapar por ali e eles são captados, são recolhidos. Sistema muito simples, inclusive. São recolhidos e levados para a indústria para virar energia, né? Virar gás geradora de energia. Além disso, quando o aterro ele é um aterro oficial, né, legalizado, ele tem uma triagem do lixo que vai ser jogado aqui. Né? Não é qualquer tipo de lixo que vai ter o destino, né, desse lixo convencional que vem para cá, como o lixo doméstico, por exemplo. Então, fazendo uma triagem, separando o que pode ser reciclado, reaproveitado, eu diminuo consideravelmente o volume de lixo que vai parar no lixão. Passo a ter predominantemente materiais que são mais biodegradáveis, né, que vão se decompor mais rapidamente, e mais. O reservatório ele tem uma capacidade limite. Quando se esgota esse limite, geralmente se planta aqui, se faz um reflorestamento, cria-se um parque, para que as árvores aqui ajudem a fixar os gases na atmosfera e a consumir os nutrientes desse lixo que está no subsolo. Ou seja, há uma prática de equilíbrio bastante sustentável, já que o impacto é inevitável, né? Bastante sustentável para reduzir os impactos ambientais desse tipo de destino. É um negócio fantástico, né? Infelizmente, a maioria dos municípios ainda não conseguem ter esse destino. Isso é muito caro, né? Esse projeto é muito caro. É caro, é complexo. Muito caro, complexo. Aqui no município, acho que eu não vejo isso. Tem aqui no município do Rio de Janeiro? Tem. Tem, mas é muito difícil se encontrar, né? É porque, na verdade, a capital ela não armazena o lixo dentro do próprio município. A gente leva o lixo para um aterro sanitário de Nova Iguaçu. A gente paga para que ele de lá receba o nosso lixo aqui. Então, os caminhões recolhem o lixo, né, à noite, vai aquele caminhão grandão, né, com lixo compactado, para poder jogar no aterro. Municípios menores, a maioria acaba não tendo essa destinação adequada, né? Até porque, quando eu falo de lixão, às vezes o lixão ele nasce por uma prática da população também, né? É um bairro desassistido de coleta, que tem um terreno baldio, e o pessoal começa a jogar lixo lá, no final, né, tem mais lixo do que é capaz do espaço de adequar, contamina solo, contamina lençol freático, vira um desastre. Tá? Embora exista uma lei que obrigue os municípios no Brasil, já há muitos anos, a terem como destinação para o lixo o aterro sanitário. Mas vamos à pergunta. A primeira pergunta, a letra A, é assim, ó. Identifique a estrutura esquematizada e cite um dos gases liberados pelo percolado. Percolado é o material que infiltra, né? Lembra lá, percolação? Material que se fixa nesse solo, né? Nesse caso aqui, é uma percolação antrópica, né? O próprio homem vai compactando esse material entre as camadas de terra. Aí vem aqui, ó.
trata-se, né, de um aterro sanitário, a estrutura, né, para a disposição de lixo, né, diminuindo os danos ambientais. Um dos gases liberados por essa matéria orgânica é o gás metano, por exemplo. Tá? Essa seria a resposta da letra A. Bem direta e bem objetiva. A pergunta difícil é a da B. Olha o que a B pergunta para a gente. Ó. Apresente a principal meta do MDL. Lá no texto ele diz, tá? Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Tá? Criado lá na Conferência de Quioto, lá no Protocolo de Quioto. Foi em 96, né, mas aplicado em 97. O que a gente mais conhece do Protocolo de Quioto, né, que hoje é um tratado, é que o objetivo principal era a redução, né, da poluição atmosférica. Já se sabia naquele momento, até então, o grande vilão era o gás carbônico, né, mas se sabia naquele momento que a emissão de gases poluentes para a atmosfera causariam danos irreversíveis ao meio ambiente. E qualquer prática que pudesse ser adotada em qualquer lugar para reduzir a emissão desses gases, né, seria, de certo modo, contemplado, com algum tipo de incentivo, né, com algum tipo de auxílio. Então, esse protocolo nada mais foi do que um acordo internacional para o combate ao aquecimento global, reduzindo as emissões de poluentes. Tá? Naquela época, na época do protocolo de Quioto, houve uma polêmica relacionada aos Estados Unidos e, durante um tempo, à Austrália, que foram países que não quiseram assinar esse protocolo, né? Eram não signatários. E, à época, os Estados Unidos era o país que mais poluía a atmosfera, né? A justificativa dos Estados Unidos, ela, no entanto, ela se confirmou. Não havia sentido, naquele momento, que somente os países desenvolvidos tivessem a obrigatoriedade de reduzirem as taxas de emissões, já que os países emergentes, como China, Índia e Brasil, eram os países que apresentavam as maiores taxas de crescimento na emissão de poluentes atmosféricos no planeta. E eles tinham razão. Nos anos 2000, né, já ali a partir de 2009, a China passou e disparou os Estados Unidos na emissão de poluentes. O Brasil está, né, lá no top 5 também de emissões, por N razões, inclusive as queimadas. Tá? Então, o ponto-chave aqui, que envolve o objetivo, né, do protocolo, foi criar uma situação bastante peculiar. Existe até hoje, tá? O chamado crédito de carbono. O que eles criaram naquela época? A Inglaterra, país envolvido, tem que reduzir, este ano, 1% da emissão de poluentes. Se não conseguiu só 0,5%, essa diferença tem que se transformar em um investimento feito em qualquer lugar do planeta, especialmente em países subdesenvolvidos, que promovam a redução de emissões de poluentes atmosféricos. Esse é o chamado crédito de carbono. É transformar poluição em investimento. Então, a outra medida associada aqui à redução de poluentes seria, né, a criação de um fundo de investimento chamado crédito de carbono, que permitiria práticas mais sustentáveis que contribuiriam para a redução da emissão de poluentes atmosféricos. Esse crédito de carbono existe até hoje, tá? Os países são obrigados a reduzirem emissões. Caso não consigam, fazem investimentos em práticas econômicas em diferentes lugares do planeta. É claro que o Tratado de Quioto, ele já evoluiu bastante, né? Tivemos diversas outras etapas, né, como a COP Rio, Rio+10, Rio+20, o Acordo de Paris, né, a COP 21, COP 26. Todos esses acordos evoluíram na discussão sobre práticas sustentáveis e redução de poluentes.
ok? Infelizmente, Professor, pouco do que foi feito, né, de fato, entre esses acordos, surtiu, né, alguma redução na prática, né, dessas emissões de poluentes ou da degradação ambiental que a gente conhece tanto no planeta. Pode falar. professor, a UERJ pode trabalhar uma questão assim, relacionando o negacionismo, né? Muito mais frequente no discurso de Trump. Ele está na corrida presidencialista, ele já está fechando com os grandes transnacionais petrolíferas, né? Que lucra bilhões e bilhões de dólares, né? E o perigo disso é que nós temos um capital transnacional em todo o mundo produzindo nessa mesma perspectiva. E isso fica difícil, porque ele nega o aquecimento global, ele daquela a linha que o aquecimento global não existe. Né? O que existe é um histórico, a era do gelo, o aquecimento é um fenômeno natural, não associada à poluição, né? Como seu principal fator. Esse é um Isso, ponto bem esse é um importante, tá? ponto que pode ser cobrado na UERJ. Não sei se a UERJ vai cobrar isso, não sei. Ele pode cobrar uma questão dessa, eu tenho medo que cobre uma questão dessa, e a gente está muito despreparado, porque há dois discursos, está muito em voga na mídia, dois discursos, e o Trump, na sua corrida, está negando isso. Existe um forte discurso negacionista na campanha dele. O Trump, no seu mandato, antes do Biden, ele inclusive tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que era de 2015, né? Ele assumiu em 2017. Ele tirou os Estados Unidos do acordo, porque o acordo criava uma exigência de redução de poluentes que comprometeria o projeto dele de reindustrialização dos Estados Unidos, como indústrias poluentes, né? Tradicionalmente poluentes. O Biden, quando vence, recoloca os Estados Unidos no Acordo de Paris. Mas é óbvio que, caso se confirme a vitória do Trump, e pelo que parece vai ser, que ele volte a estabelecer esse tipo de discurso. E a questão não é nem o negacionismo. O que ele está considerando no seu processo de reindustrialização é de uma recuperação econômica dos Estados Unidos, já que não tem ninguém no mundo adotando práticas de fato sustentáveis que estejam preocupados com o meio ambiente. E aí o prejuízo passa a ser só do seu país, que deixa de ter uma indústria poluidora e transfere a chaminé para um país mais pobre, como a China, por exemplo. Tá? Então, o caso dele é mais de viés econômico do que necessariamente ideológico. Tá? Ele entende as mudanças climáticas e o agravamento disso pelo homem. Ele só deixa de dar importância. Assim, já que alguém tem que poluir, que sejamos nós, porque a gente vai poder, na contrapartida, gerar riqueza a partir dessa produção. Esse é o raciocínio dele, tanto é que o discurso é o American First, né? América primeiro, não estou nem aí para os outros, não estou preocupado com os outros países, eu quero resolver os problemas do meu país. É um discurso de caráter nacionalista que vem se fortalecendo bastante aí nos últimos anos em diversos países do mundo, tá? Infelizmente, não é só nos Estados Unidos, não. Mas bastante aqui, tá? E as grandes transnacionais apoiam ele, estão apoiando ele. Aliás, liberando bilhões e bilhões de dólares na campanha dele, para ele se eleger logo. Esse é o problema. Tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. Concluir essa questão aqui. Sei que a Oeste não cobre isso. Olha, mas pode cobrar, viu? Ela gosta do assunto. Na letra B aqui, no gabarito estendido, eles consideraram também até medidas que não foram tratadas no acordo lá em Kyoto, mas que acabaram, de certo modo, servindo como alternativas que amenizaram o problema da poluição, que é o caso, por exemplo, do reflorestamento. Não sei se alguém já passou ali na ponte, né, que Rio-Niterói, e viu lá na Ecoponte propaganda assim, carbono zero. Essa ponte aqui, né, trabalha com carbono zero. O que isso quer dizer? Tá? Obviamente, né, a ponte tem um tráfego muito intenso ali de veículos e é feito um cálculo
de quantas partículas por milhão aqueles carros que passam ali mensalmente emitem para a atmosfera. E aí, a conta é assim: quantas árvores eu precisaria para neutralizar essa emissão de poluente que ali existe? Alguém faz a conta. Você precisaria de 10 milhões de árvores, né, replantadas. Aí o que a Ecoponte faz? Investe no reflorestamento de algum lugar, o replantio, né, dessa vegetação, para compensar a emissão de poluente. Isso está acontecendo aos montes no mundo, tá? Infelizmente, o reflorestamento não é mais rápido do que o desmatamento. Infelizmente. Para continuar falando de problemas, chegamos à questão 4. E essa imagem aqui é ótima, além de ser histórica, ela é ótima para a gente entender o fenômeno. Chuva ácida é um tipo de impacto ambiental atmosférico causado pela reação química da água na atmosfera com os gases poluentes, sobretudo aqueles de origem fóssil, monóxido, dióxido de carbono, né, enxofre, entre outros, tá? Especialmente com os gases de origem carbônica, a água, em reação, criam um nível de acidez, ácido sulfúrico, tá? Ácido nítrico, eles aumentam, né, essa taxa de acidez, levando a um processo de contaminação e de deteriorização muito mais acelerados. Aí olha que fato curioso. A região dos chamados países desenvolvidos, né, na Europa e também aqui na América do Norte, estão entre os espaços com as maiores taxas, né, de indicadores de chuva ácida, mostrando que, em boa parte, a contribuição deles ainda é muito grande, mesmo não tendo a produção industrial concentrada como tradicionalmente era. Isso está diretamente ligado ao quê? À intensidade do consumo. São países que consomem demais, em que o rodoviarismo é usado, então veículos estão queimando muito combustível, depende de uma matriz energética de grande potencial e as fósseis são amplamente utilizadas. A pergunta é a seguinte, ó. De forma geral, as chuvas apresentam naturalmente uma ligeira acidez em sua composição devido à dissolução do dióxido de carbono. As chuvas com elevada deposição de ácidos, entretanto, são um problema gerado pelas atividades humanas e podem ocasionar graves danos sociais e econômicos. Com base no mapa, identifique 2 áreas onde acontecem chuvas ácidas com maior intensidade. Primeira parte da pergunta. Tá? O que você vai escrever aí? Entre as áreas de maior intensidade estão a Europa Ocidental e o Nordeste dos Estados Unidos. A Europa Ocidental e o Nordeste dos Estados Unidos. Primeira parte aqui, hein? Aí vem a segunda. Apresente também uma causa desse fenômeno e uma consequência para as áreas onde ele ocorre. Uma causa para as chuvas ácidas: a maior emissão de poluentes atmosféricos, seja pela ação da emissão dos poluentes dos automóveis ou das fábricas, por exemplo. Tá? Essa poluição, por sua vez, né, reage com a água, causando aí a formação dos ácidos. Ok? E aí ele fala de uma consequência. Se você tivesse que definir chuva ácida, você fala reação química das partículas poluentes atmosféricas com a água, causando uma maior acidez, que leva à contaminação de solo, de água, de vegetação, além da deteriorização de patrimônio artístico e arquitetônico, né? Leva a uma degradação das estruturas das cidades, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, as consequências são todas essas que estão na própria definição. Você pode falar, né, da contaminação do solo, né, da deteriorização de
materiais metálicos, né, da contaminação da água, né? Você pode citar qualquer um desses exemplos que estão na própria definição do conceito chuva ácida. É curioso, professor, que na Europa você tem muitos patrimônios, né, culturais, monumentos de metal, que relevam a memória histórica daquele povo. Na Itália, na França, na Alemanha, muitos, tem muitos, muitos. Deve haver uma mobilização de ambientalistas contra essa chuva ácida, né? Deve ter alguma associação, deve existir. Isso pode ser também, o ERJ pode fazer uma questão dessa, né? Se caso houver uma associação, uma mobilização da sociedade civil na Europa, né, por exemplo, que não tem você muitos monumentos, né, que remontam a história, que estão se deteriorando ao longo do tempo pela ação das chuvas ácidas. E não só isso, Sebastião, existe um risco por conta de serem estruturas de engenharia, né, uma grande ponte, por exemplo, essa corrosão mais acelerada pode levar a acidentes graves, como aconteceu já na Itália. Isso. Um viaduto numa cidadezinha da Itália, faz algum tempo, né, ele caiu e aí ficou comprovado que foi uma corrosão mais acelerada do que o esperado. E não por conta do material ser inadequado, não, e sim pela velocidade e intensidade da acidez dessas águas. A própria Torre Eiffel é de metal e ela precisa de pinturas especiais para não sofrer tanto com corrosão, e constantemente partes delas são substituídas, tá? De várias dessas estruturas, encarecendo ainda mais a vida, né? A Europa, sobretudo ocidental, ela é uma... Perdão, não escutei. O custo para o Estado é muito alto. Quem vai ver é o Estado, né? O custo é muito alto. Se alguém viu aí a Olimpíada, por exemplo, que em cada medalha tinha um pedacinho da torre, ninguém parou para pensar, mas pedacinho por quê? São as partes que são substituídas da torre em razão do processo acelerado de corrosão. O material que sobrava virava um pedacinho da medalha dos atletas. É caro. A Europa Ocidental, ela toma medidas mais radicais com relação a essas questões ambientais por uma razão muito simples. Eles sofrem bastante com os efeitos dessas perdas, né, de água, por exemplo, que é algo muito grave na Europa, né? Diferente de nós aqui, a escassez hídrica deles é radical, tanto é que é muito caro, né, água no continente europeu. O fato é que a atmosfera não tem muro, né? Então não dá para você tomar medidas só no seu quintal se ninguém mais estiver fazendo. Então, em algum momento, o mundo vai ter que se mexer para adotar medidas que modifiquem essa realidade. Vamos mudar de assunto, hein? Mudar de assunto. Questão número 5 fala sobre modelos de produção. É um assunto que a UERJ gosta bastante, tá? Tanto na primeira quanto na segunda fase. O texto da questão diz assim, ó: o método básico de fabricação de automóveis mudou pouco entre 1913, quando Henry Ford lançou a sua linha de montagem, e o início dos anos 70. Era o setor de produção em massa por excelência. Essa situação mudou drasticamente do início dos anos 70. Vou parar aqui. O Ford, ele baseou todo o seu projeto de reorganização da fábrica nos princípios de um outro, né, cientista chamado Taylor. Daí a gente considerar o modelo de produção fordista-taylorista. Tá? O Taylor lançou um livro chamado O Princípio da Administração Científica, em que ele reorganizava a fábrica para torná-la mais eficiente. E mais, fazer com que os seus trabalhadores se tornassem consumidores dos seus próprios produtos. Era genial. O que ele faz nesse livro dele, que é do final do século XIX, né? Ele cria um princípio de redução da jornada de trabalho para que o trabalhador tivesse mais tempo livre para gastar, algo que era impensado até então. E mais, com uma remuneração melhor
do que se tinha antes, exatamente para ele poder consumir mais. Essa fábrica, no entanto, para reduzir a jornada de trabalho, teria que ser mais eficiente. Então, você tinha a compactação do tempo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma sobrecarga do trabalhador, já que ele tem que produzir em menos tempo, mais. Daí, a produção em massa. O que o Ford tem de contribuição nisso, né, para dar o nome ao modelo de produção? Ele implementou na sua fábrica e criou, para que isso se tornasse possível, a linha de montagem. A ideia de um processo de produção contínuo, com trabalhadores divididos realizando, cada um deles, uma única tarefa, né, o chamado trabalhador alienado, produzindo em larga escala produtos padronizados que seriam comercializados. Por conta dessa maior capacidade produtiva, seria possível vender produtos com preços mais competitivos. É o princípio da venda do atacado. Produzir em maior quantidade para, no preço unitário, né, você ser mais competitivo. Isso até funcionou bem nessa fase quando se popularizou o consumo dos bens que essas fábricas estavam produzindo. Automóveis, eletroeletrônicos, né? Para quem não comprava nada, porque isso era coisa de rico e agora passou a comprar, o mercado foi espetacular. Só que tinha um problema. Aliás, alguns. Mas o principal deles estava na padronização da produção. Qual é o estímulo que alguém vai ter para comprar novamente se o produto que está à venda é exatamente o que você já tem? Eles saem sempre iguais. Então, isso por si só desestimulou a manutenção do consumo em massa. Tinha produção em massa, mas não tinha consumo em massa. Terceiro e último problema, os estoques que se formavam em razão desse modelo de produção, né? Não só de produtos finais, mas de produtos dentro da própria linha de produção, que muitas vezes podiam ter defeitos de fabricação que só eram percebidos no final do processo produtivo, levando a uma perda de material, de tempo, de energia, encarecendo o custo produtivo e gerando desperdício. Sucata. É aí que lá em 70, tempos depois, com a evolução tecnológica, os japoneses, num modelo completamente diferente do Ford, corrigem os defeitos do Fordismo. A padronização da produção vira personalização da produção, produtos cada vez mais diversificados e se adequam a qualquer gosto e bolso. Sem estoques, a produção por demanda, né, feita just in time, e com um rigorosíssimo controle de qualidade ao longo do processo produtivo, evitando desperdício. É fácil de entender por que o japonês inventou isso, né? Estados Unidos é um país que está, né, na fama de gastão, desperdiça demais, joga fora. O Japão é o oposto disso. País com pobreza de recursos naturais, saindo de uma segunda guerra, né, arrasado, com 2 bombas. Tudo que eles não podiam fazer era desperdiçar. Então, eles criam um sistema de fato mais eficiente, que é o modelo dominante no mercado até hoje, chamado de toyotista, ou pós-fordista, ou neofordista, produção flexível, just in time. Tem um monte de sinônimo para falar desse modelo que foi inventado lá pelos japoneses. Começou na fábrica da Toyota, né? O sistema deles é tão eficiente que até a Ford vira pós-fordista, né? Até a Ford ela é toyotista nos dias atuais. Aí o texto continua falando disso, né? As empresas de automóveis japonesas altamente eficientes e com preços competitivos, liderados pela Toyota, surgiam como os parceiros mundiais. Essa nova concorrência transformou totalmente a indústria automobilística, o que parecia um setor estável, amadurecido em termos tecnológicos, baseado em tecnologias bem estabelecidas e na organização da produção, entrou em fase de mudanças, de certa forma semelhante à primeira transformação ocorrida com o Fordismo.
A base dessa segunda transformação foi o deslocamento das técnicas de produção em massa para um sistema de produção mais enxuta, né? Produção por demanda. E aí ele monta um esqueminha aqui, ó. Olha a Toyota em 60, virando a principal empresa aqui, né, em 2003. Aí você tem Nissan, também japonesa. Você tem Honda, Ford e GM, que estão aqui no topo, sendo ameaçadas pelo crescimento dessas empresas asiáticas. Aí olha a pergunta da letra A. Indique duas características desse novo modelo de produção que se desenvolveu a partir de 70. Eu posso falar de automação da produção, produção sob demanda, mão de obra qualificada, flexibilização da produção, redução dos estoques, que também é uma característica, controle de qualidade ao longo do processo produtivo. Qualquer uma dessas aí você poderia colocar e só pede duas, né? Já a B pergunta o seguinte, ó. Cite dois impactos dessa mudança na vida dos trabalhadores. Aqui é um problema. Ele não fala se é impacto positivo ou negativo, tá? Então vale qualquer tipo de impacto. O modelo produtivo da Toyota exige uma mão de obra mais qualificada. Então, ó, o aumento da qualificação da mão de obra. Ora você estudando a essa hora para poder passar para a faculdade, para uma qualificação profissional melhor, né? Então você tem ali uma maior exigência pela qualificação da mão de obra. No entanto, a automação da produção leva ao chamado desemprego estrutural, que é o desemprego causado pela substituição da mão de obra humana por máquinas. Num sistema como esse, em que o trabalhador de baixa qualificação cria uma grande massa de desempregados, né, você vai ter redução dos salários, enfraquecimento dos sindicatos e a própria terceirização da produção, já que você cria circuitos globais de produção em que as fábricas precisam complementar o trabalho umas das outras, já que assumem ali uma parte do processo produtivo, especializando-se, né, em etapas do processo produtivo, transformando-se em fornecedoras, né, de produtos ou insumos para a indústria como um todo. Você vai ver isso claramente quando uma empresa como a, sei lá, Michelin, por exemplo, vende pneu para um monte de marca diferente de carro, em que a Samsung vai vender a tela que é usada no iPhone, e assim por diante. A BYD faz as baterias que estão no carro da Tesla, né, lá do Elon Musk, e assim por diante. Tá? Esses são exemplos de consequências desse modelo produtivo. Deixa eu ver se teve mais alguma aqui. Professor? Só um minutinho, por favor. Acúmulo de estoque também. Karine, as questões que a gente está fazendo aqui já são no nível de dificuldade elevado, tá? Obviamente, eu estou testando aqui vocês, porque como o nosso tempo é muito curto, ele tem que ser muito objetivo, né? Usar questão para aprofundar o debate do assunto. Só nessa questão aqui, eu revisei toda a aula de modelos de produção, de Fordismo e pós-Fordismo. Se algo passar aqui, pergunta, tá? Bota na pergunta aqui, abre o microfone e fala. Nós estamos aqui em menor número, isso facilita. Pode escrever no chat também, tá? Porque a gente não vai ter tempo de desenvolver a teoria como um todo, até porque nem faz sentido na altura do campeonato. A gente tem que focar no treinamento da questão e revisar esse assunto dentro das questões, tá certo? Professor, o modelo fordista, hoje, ele não está, ele está sendo aplicado em algum tipo de produção ou ele foi extinto?
de uma vez só? Excelente pergunta. A produção pós-fordista é tão flexível que ela consegue se adequar ao que o fordismo fazia se for necessário. Isso vai acontecer em uma situação, quando a demanda por um determinado produto ela é maior. Então, assim, se for necessário, a indústria pós-fordista ela consegue se adequar e produzir em maior quantidade, tá? O fato é que, como modelo de produção, o fordismo ele foi extinto. Ele teve uma fase muito boa ali no início do século, e no iniciozinho, pós-Segunda Guerra Mundial, ali, entre 45 e 60, por conta do processo de reconstrução da Europa. Mas logo em seguida, ele entrou em crise e colapso total e foi substituído, tá? Então, hoje, nenhum sistema de produção das grandes empresas transnacionais é de base fordista. Isso não existe mais. Excelente. Obrigado. Obrigado pela explicação. Para complementar esse assunto, eu peguei essa outra questão aqui, ó, que ela reforça o assunto da anterior. É um avião, e o avião, né, ele faz parte de um grupo de produtos mais sofisticados, né, que tem um nível de exigência tecnológica mais complexo. E como você pode ver aqui, ó, as partes do avião são feitas por empresas diferentes. A Kawasaki faz a asa, a Goodrich faz o motor, né, a Rolls-Royce, né, de fato, faz o motor, aqui faz a turbina. Tem mais aqui? A Boeing, né, que faz aqui o do combustível, que faz aqui a aleta lateral. Cada parte, né, componente desse Boeing está sendo produzido por uma empresa diferente, num país diferente. Só que há algo comum entre eles. O que há em comum entre os países que aqui estão listados na fabricação desse avião? Reparem. Produção fragmentada, né? É fragmentada, mas o que há em comum entre os países aqui? São todos países chamados de desenvolvidos, são países centrais. Não tem aqui uma produção de Índia, de Brasil, de China, não tem. Por serem produtos mais sofisticados, a indústria de alta tecnologia ela ainda está fortemente ligada ao capital e ao investimento dos países centrais. Tá? E é basicamente isso que a questão está tentando direcionar. Quer ver? Ó? Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Essas corporações, na lógica da globalização, né, promovem a chamada terceirização. São os circuitos globais de produção, né, com a divisão de etapas de uma mesma cadeia produtiva por empresas diferentes e em lugares diferentes do planeta. A ideia é a busca de espaços que sejam capacitados para aquela produção e que, por serem especializados numa determinada parte, acabam promovendo uma redução de custos. É a famosa terceirização da produção. Tá? Todas essas cadeias produtivas, elas se adequam muito bem. Eu vou dar um exemplo mais simples para a gente entender. A gente está agora usando o Google, né, para a transmissão dessa aula. O curso, se tivesse que desenvolver uma plataforma de transmissão de aula, inevitavelmente ia ter que investir muito caro para poder ter a sua. Como a Google investe só nisso, mas não tem a aula, o que ela vai fornecer? A prestação do serviço. Então, nesse exato momento, a gente tem uma terceirização tecnológica promovida pela Google para essa aula acontecer. A gente só paga para ter. Entendeu? E paga, né? Para fazer uso do recurso, né, tem que ter o serviço pago oferecido por eles. Então, na lógica, a gente reduz os custos operacionais quando as empresas se especializam e se integram em diferentes cadeias produtivas. Essa é a primeira parte, tá?
Só que aí vem a segunda, ó. Cite 2 fatores que levam as empresas a adotarem essa nova estratégia, né? Hoje em dia, nem é tão nova assim. A terceirização da produção dessas empresas, integrando, né, diferentes países numa mesma cadeia produtiva, busca vantagens para o desenvolvimento de novas tecnologias, até poderia colocar, mas, sobretudo, para a redução dos custos produtivos, tornando esses produtos economicamente mais viáveis para uma maior parcela da população. Algo que no passado era improvável, né, para gente de menor poder aquisitivo, se tornou possível. Telefone celular, televisão, viagem de avião, tudo isso graças à redução brutal dos custos de produção. Essas são os principais, esses, né, são os principais objetivos da estratégia adotada. Botei outros fatores aí, não botei isso aí. Eu botaria também, eu botei nessa prova meio técnico informacional e os meios de transporte mais rápido, né? Não sei se isso aí acerta essa resposta. Entendi. Agora, toma um certo cuidado, porque a evolução tecnológica dos transportes e das telecomunicações criaram meios que viabilizaram o objetivo. O que a questão está perguntando é qual é o objetivo. É claro que o avanço tecnológico, né, permitiu essa maior fluidez, a redução dos custos, mas isso é o meio, tá? E não o fim. O fim é a redução do custo para tornar o produto mais competitivo. É uma pegadinha da pergunta, uma pergunta bem capciosa, né? Eu acredito que muito aluno botou isso. Ó, é até possível, né, por conta de até citarem a globalização, mas ele já fala no contexto da globalização, ou seja, com a evolução tecnológica dos meios de transportes e telecomunicações, ele já te indicou que o meio já existe. Esse meio já existe para permitir o que para as empresas? A redução dos custos. Tá? Nesse caso, era uma resposta mais objetiva. Se ele perguntar, cite os meios pelos quais levaram as empresas a adotar essas... Aí estaria certo, né? Os meios técnico-informacional e os transportes. Porque o assunto globalização, ele se estabelece no meio técnico, científico e informacional, para a turma aqui que está acompanhando. Essa expressão, meio técnico, científico e informacional, criada pelo Milton Santos, ela contextualiza, da década de 70 para cá, as mudanças do modelo produtivo do pós-fordismo e a evolução tecnológica dos transportes e das telecomunicações. Então, assim, ele engloba no meio técnico, científico e informacional tudo o que aconteceu nessas últimas décadas e que, de certo modo, integrou mais os lugares, né? Aproximou mais a interação entre os lugares, para ampliar o mercado consumidor, para ampliar a capacidade produtiva de menor custo e assim por diante. Para fechar, e ainda dentro do mesmo assunto, tá? Questão 7. Os 10 países mais robotizados do mundo. Japão desponta como a nação com maior mão de obra robótica. O desafio do Brasil é investir nos próximos anos nessa modernização. Aí vem uma tabelinha. Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Reparou que a lista aqui é predominantemente formada por países desenvolvidos, países centrais. Ok? O texto fala assim, ó. O título da reportagem indica que o desafio do Brasil, que ocupava o 37º lugar, é investir em modernização para aumentar a sua competitividade no mercado global, baseando-se nessa premissa e na composição da lista dos 10 primeiros países robotizados dessa, como a resposta, perdão, os primeiros países robotizados do mundo, responda ao que se pede. Letra A. Explique como o aumento da produtividade dos países mais robotizados possibilita o seu crescimento econômico. Olha que interessante. Eles são países, né, desenvolvidos ou
em grande desenvolvimento, né? Essa capacidade produtiva está associada ao maior controle de qualidade dos produtos, característica do pós-Fordismo, né? Criando maior eficiência nessa capacidade produtiva, evitando desperdício, o que reduz sensivelmente os custos de produção. No Fordismo, eu produzia 10, estragava 5 para poder vender 5. No pós-Fordismo, eu produzo 5, mas eu vendo 5. No final, tanto o Fordismo quanto o pós-Fordismo vendem 5. A diferença é que todo o custo produtivo do Fordismo comprometeu a sua margem de lucro. No pós-Fordismo, não. E o robô, diferente do ser humano, consegue manter um padrão de trabalho, né, que, infelizmente, é inalcançável por nós e que, não há dúvida, sensivelmente estará aí no futuro não muito distante, ocupando quase todas as atividades exercidas pelo ser humano. Tem uma discussão sobre trabalho, né, o mundo do trabalho aí, mas essa vai ficar para uma outra oportunidade. Mas a B, comparativamente com os países mais bem colocados do ranking, explique como essa modernização do Brasil encontra gargalos sociais e infraestruturais. Vou repetir, hein, que essa é uma pergunta bem difícil. Comparativamente com os países mais bem colocados no ranking, explique como essa modernização, olha que ela está entre aspas, no Brasil, encontra gargalos sociais e infraestruturais. O que Mas seria, fácil, é fácil. esse gargalo, essa dificuldade? O gargalo seria a falta de orçamento público, de diminuir para a educação, não permitindo o desenvolvimento de novos conhecimentos técnicos, tecnológicos, para que o Brasil se insira no cenário dos países centrais. Então, ele fica para trás. É fácil essa questão, não é tão difícil assim. Olha, e nessa questão aí a gente teria um problema, viu? Ele pede sociais. Eu colocaria isso. E também a educação também. Existe uma preocupação na educação, no sistema educativo brasileiro. Entendeu? Então, a questão da baixa qualificação da mão de obra no Brasil é um fator de ordem social que dificulta sensivelmente a adaptação do trabalho, embora em menor quantidade, né, mas do trabalho, né, qualificado nas linhas de produção. Isso é um fato. Tá? O brasileiro tem, comparativamente, uma qualificação de mão de obra muito aquém, se comparado aos países desenvolvidos, então nem se fala, mas muito aquém até de outros emergentes, como o da China, por exemplo, que vem crescendo bastante, da própria Índia, tá? Só que a gente precisa saber dividir, hein? O gargalo social tem a ver com a baixa qualificação da mão de obra, não tenha dúvida, isso a gente pode colocar. Baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, que nos torna dependentes das tecnologias estrangeiras para conseguir produzir. Basta a gente ver os maquinários, né, os equipamentos que são usados, que são predominantemente produzidos por empresas estrangeiras e que, na maioria das vezes, são controladas, né, por capitais de investimentos de empresas de países centrais. Agora, tem uma outra parte dessa história, né, que aí é o gargalo infraestrutural que ele fala no texto. O Brasil, né, tem uma precariedade no seu sistema de transporte, impostos, né, muito elevados e um processo muito burocrático para a atividade produtiva acontecer, o que faz com que o chamado custo Brasil, tudo isso que está inserido na cadeia produtiva, nos torne menos competitivos. Então, eu preciso dividir a resposta destacando as duas partes da pergunta. Ele quer social, a baixa qualificação dessa mão de obra, tá, para adaptação do trabalho, por exemplo. E as infraestruturais, por exemplo, o modal de transporte rodoviário, que representa, né, um alto custo
por escoamento da produção dentro do país. Tá? Essas são informações que vocês poderiam destacar, tá bom? Fazer mais uma? Dá, né? Dá pra fazer. Se teve mais perguntas? Não, Mariana, do estoque. Mariana, perguntou lá em cima sobre estoque envolvendo Fordismo e pós-Fordismo, né? Fordismo tem estoque e o pós-Fordismo é sem estoque. Eu vou colocar um materialzinho sobre produção para vocês, para quem está só fazendo o ERG e não assistiu a aula de indústria que a gente deu no projeto. Vou botar esse materialzinho para vocês aqui estudarem, tá? Prometo. Coloco entre hoje e amanhã. Olha que questão interessante essa aqui de conceito-chave da geografia. Uma primeira imagem do passado, tá? É um desenho, né? Morros aqui, fazendo uma alusão a uma cobertura vegetal, é uma praia paradisíaca, deserta, a linha, né, da costa aqui com o mar, né, em contato com essa região. E aí, no presente, o morro desmatado, ocupado irregularmente, muitos prédios na orla, uma retificação da costa, né, mostrando aqui os aterros que foram necessários para a construção desses prédios. A questão fala, faça uma análise espaço-temporal da paisagem, identificando 4 transformações feitas pelo homem. Paisagem é um conceito-chave da geografia, assim como espaço geográfico, território, região e lugar. São esses 5, tá? Tudo na geografia sai deles 5. Vou repetir. Espaço geográfico, paisagem, território, região e lugar. A paisagem é um conceito mais tranquilo de se analisar, porque basicamente é a nossa capacidade de percepção de um recorte do espaço em que eu vejo as coisas que ali estão ou que modificaram, né, ao longo do tempo aquela mesma paisagem, como no exemplo da questão aqui, mas eu não busco entender a razão dessas mudanças que ali aconteceram. É mais ou menos assim, ó. Descreva a paisagem do presente. Eu vejo prédios, ruas, morro desmatado. Eu vejo, no passado, morros, uma praia. Eu descrevo o que eu estou vendo, como se fosse uma fotografia de fato, mas eu não entendo por que as mudanças aconteceram. Se eu quiser entender a mudança, eu tenho que pensar como espaço geográfico, como se fosse um filme dinâmico. Os prédios estão aqui num crescimento urbano, né, para permitir uma maior ocupação populacional. Prédios certamente indicam que o espaço é valorizado, então existe uma intensa disputa de uso desse espaço, fazendo com que o espaço se torne mais caro e as pessoas ocupem esse espaço uns sobre os outros. O desmatamento para ocupação irregular nessas encostas, para a população que não pode morar na parte mais valorizada. Olha como é que eu estou interpretando as mudanças que aconteceram. Interpretar significa analisar como espaço geográfico, como se fosse um filme. Paisagem não interpreta, só descreve, como se fosse uma foto. É o que eu estou vendo, tá? Então, para responder essa questão, eu tenho que primeiro ver no passado, né, que se observa aqui do lado esquerdo, né? Observa-se uma paisagem predominantemente natural, tá? Destacando-se o mar, as montanhas, a planície litorânea. Ponto. Na imagem do lado direito, né, na paisagem do presente, transformada pela ocupação humana, eu vejo um desmatamento intenso, prédios, ruas, casas, ocupação das áreas de encostas.
Percebam, eu descrevi o que eu estou vendo, indicando as principais mudanças, tá? Que é o que ele está perguntando aqui, né? Quais foram as principais mudanças, né? O desmatamento, a construção de prédios, que eu posso chamar de verticalização, e assim por diante. Essas questões de conceitos chaves, elas são bem delicadas, tá? Porque elas abrem pouca margem para se discutir qualquer assunto. Perdão. Abrem pouca margem para discutir qualquer assunto. Basicamente, o que a gente vê é o que a gente pode usar como informação e não tem muita brecha para fugir para outros lados, porque senão você mistura conceitos, tá? Eu deixei essa lista de exercícios aí com vocês e eu não vou voltar nela, tá? Tem uns exercícios extras com gabarito comentado, inclusive, eu espero que vocês leiam e façam. Por quê? A partir da próxima aula, eu vou trazer questões inéditas de temas que são fortes para cair nessa linguagem que a UERJ sempre cobra de vocês. Então, por favor, mantenham a rotina de estudos, não deixem de fazer as questões. O material da próxima aula eu vou mandar com antecedência para vocês, a gente vai se encontrar pouco, né, de 15 em 15 dias, então vou mandar uma lista grande e vou pincelar as questões, mas eu preciso que vocês tentem fazer as questões sem olhar o gabarito comentado, que vocês tentem fazer as questões e mandem para mim no privado, para que eu possa corrigir a maneira como vocês escreveram. Isso faz uma diferença enorme, tá? Porque às vezes você sabe explicar, mas para colocar no papel, isso é mais difícil. Então, eu preciso que vocês treinem. Para que as nossas aulas sejam eficientes, vocês precisam me mandar, vai ficar sigiloso, tá? Não vou entregar para ninguém, não vou expor de ninguém, só quem me mandar vai ter o feedback, né, da correção, o que ali seria considerado ou não, para na aula a gente debater o tema, tá? Eu preciso que vocês façam esse material antecipadamente. Tá certo? Queridos? Você vai enviar esse material antes da aula, né? Isso. Okay. Esse aqui, por exemplo, eu mandei, e aí por uma coincidência de ter prova da UERJ, há 2 semanas. Ninguém me mandou no particular, hein? E olha que eu insisti. Vou tentar de novo com o segundo, tá certo? Fiquem com Deus. Beijo a todos. Até a próxima.